Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, telespectador que nos acompanham pela TV Câmara. Declaro aberto 41ª sessão ordinária da 13ª sessão legislativa do primeiro período legislativo, da 18ª legislatura. A presidência convida a vereadora Iracema do Retalho para fazer a leitura do versículo bíblico. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 22. Obrigado, vereadora Iracema. Desde já também, com muito respeito a essa casa, nosso sentimento pela perda da sua irmã no final de semana que passou. E, com certeza, é um lugar preparado já no céu, e o sentimento de toda a casa, de todos os colegas vereadores também, a sua família, né? E que Deus possa tê-la num bom lugar. Obrigado, vereador Iracema. Pequeno expediente, a presidência convida a vereadora Ana Rita, secretária Dote, nesse momento, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores. Nós temos a justificativa de ausência do vereador Fábio do Alonso, no dia 22/5/2019, em viagem para São José dos Campos, São Paulo, onde no dia 23 irá visitar a Prefeitura Municipal para conhecer o Fundo Social Solidário, além de visitação ao Centro de Controle e Gerenciamento de Doações e também o setor de informática do Fundo, além da ida ao Centro de Distribuição do Fundo Solidário Social. E no dia 23/5 fará visita à Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Então, a justificativa de ausência se dá na data de hoje, para o dia, na data de 22 a 23/5. Requerimento 149/2019, do vereador Mauricinho Soares, que requer, de acordo com o artigo 205 do Regimento Interno, a retirada da moção número 215/2019. É assinado em 16 de maio do mês corrente, do ano corrente. Nós temos aqui um ofício do SEI, número 3759-408/2019, que diz o seguinte: anexos dos projetos de lei ordinária número 59/2019, capeado pela mensagem número 019, de 20 de março de 2019, que autoriza o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria da Saúde, Fundo Municipal de Saúde de Joinville, a celebrar convênio com o município de Garuva, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde. Assina o ofício o senhor Jalmei José Duarte, diretor executivo. Nova mensagem da Prefeitura Municipal, de 20 de maio de 2019. Senhor presidente, essa mensagem aqui, encaminhada pelo prefeito Udo Deller, está capeando a Lei Complementar número 30/2019, que autoriza o Executivo Municipal a cancelar descontos remuneratórios e penalidades funcionais decorrentes da paralisação ocorrida em 22 de março de 2019. Eram essas as correspondências, senhor presidente.
A presidência também cumprimenta todos os convidados. O plenário na tarde de hoje registra a presença da conselheira estadual, a Cléia, nossa sessão, mais sua amiga aí também. Sejam muito bem-vindos na sessão da Câmara, na Câmara na tarde de hoje. Horário destinado aos partidos. Artigo 126 do Regimento Interno. O PDT não está presente. O próximo, por 3 minutos. Vereadora Ana Rita. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela TV Câmara, pela internet, funcionários dessa casa, nossos intérpretes de Libras, muito boa tarde. É muito triste vir a essa tribuna para falar de mais um caso provocado pelo descaso daqueles que deveriam zelar pelos animais que estão sob sua responsabilidade. Mas não podemos deixar de nos indignar e de lutar por mudanças de comportamento para que acontecimentos assim não se repitam em nossa cidade. Eu peço à técnica, por gentileza, que coloque as imagens. Eu sei que são imagens chocantes, mas esse foi o cavalo que teve morte instantânea ontem. Olhem o estado que ficou o carro. No carro tinha um pai de família, mãe de família e uma criança. Né? Então, o cavalo, em questão de minutos, morreu. Então, como foi que isso aconteceu? Muito obrigada, pode soltar. Apareceu, esse caso aconteceu sábado à noitinha, final do dia, na área urbana da rua Kurt Meinert, porque tinha um grupo de cavaleiros, 4, 5, não sei, cavalgando ali, sei lá, ali, por ali. E esse cavalo, há duas versões, de que o cavaleiro caiu e daí tentou puxá-lo por uma corda, ele se assustou, correu à rua, atravessou e pegou esse outro carro no sentido contrário. Essa é uma das versões. A outra versão é que ele vinha sendo puxado por uma corda. Não sei, de qualquer forma, o que acontece, o que nós vimos ali? Um cavalo perdeu a vida. Um pai, uma mãe e uma criança poderiam ter tido ou óbito, ou também ter tido algum machucado, ferimento pior do que só arranhões que tiveram, e sem falar no dano material, porque parece-me que o carro não é segurado. Com certeza, devem usar o carro para trabalhar. Então, eu pergunto aos senhores, temos ou não temos que tirar o cavalo da área urbana? A Kurt Meinert é área urbana. Se para lá, ou para cá, ou norte, ou leste, ou sul, ou oeste, tem sítios que esses cavalos fiquem lá. Querem fazer cavalgada? Façam cavalgadas lá, longe do trânsito. Presidente. Joinville cresceu, gente. Joinville não é mais aquele cinturão que tinha de zona rural e o centro no meio. Vamos botar isso na cabeça. Então, quem tem um cavalo tem que ter responsabilidade. Inclusive até porque, aqui, ó, o artigo 936 do Código Civil de 2002 deixa isso bem claro. O dono detentor do animal ressarcirá o dano por esse causado. Então, eu espero, sinceramente, que a polícia descubra o responsável, o dono desse cavalo, porque é claro que ele sumiu. Ele deixou o cavalo morto, encilhado, né? O motorista do carro está com a sela, está com todos os apetrechos, porque ele sumiu. Sumiu por quê? Porque não vai assumir a responsabilidade que é dele. E se alguém tivesse morrido, além do cavalo, como ficaria isso? Então, tem que ter responsabilidade. Joinville cresceu e o cavalo tem que ficar no campo, longe do asfalto, longe da área urbana.
Vamos colocar isso na cabeça, porque é isso que tem que acontecer. Ou vamos estar constantemente vindo aqui falar de casos semelhantes. Muito obrigada. Pelo tempo de até 3 minutos, o PSD. Vereador Fábio D'Alonso. Não vai falar? O MDB, por 15 minutos. Vereador Rocco Matei. Boa tarde, presidente, boa tarde à mesa, boa tarde, vereadores, boa tarde, público aqui presente. Quero cumprimentar também quem nos ouve pela TV Câmara, pelas redes sociais. Eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre o nosso bairro Boa Vista. O bairro Boa Vista, nós estamos passando por uma obra muito importante, que é a implantação do esgoto sanitário. E nós começamos, o nosso bairro ele está passando por essa obra pela rua Albano Schmidt, vereadora Tânia. E nós já estamos há algum tempo com essa obra ali, pegando a Albano Schmidt e as laterais. E nós vamos até ali, em frente à Mecânica Vic, aproximadamente, com esse projeto. É um projeto que está neste lado, né, da rua Albano Schmidt. Ele está avançado já, mas nós temos a rua Helmut Faugert, que a Prefeitura e a Águas de Joinville colocou que a obra está começando hoje. E realmente, passando por lá, eu moro no bairro Boa Vista, vi que nós já tivemos movimentação de trabalhadores já iniciando o projeto na rua Helmut Faugert. E a informação é que a partir de amanhã nós teremos as máquinas a todo vapor trabalhando neste lado, né, da rua Helmut Faugert, para dar cabo e concluir esse projeto que vai até o início do ano que vem. Então, vereador Fábio D'Alonso, um projeto desse porte que envolve 13 milhões de reais é importante e traz para o bairro Boa Vista algo de bastante relevância. Então, nós vamos ter as obras acontecendo e aí pedimos para Águas de Joinville, para as empresas que estão ali, o empenho para que a gente consiga fazer com que na Albano Schmidt e na Helmut Faugert nós tenhamos fluxo de veículo, porque ali nós temos um movimento muito grande de pessoas que usam essas duas ruas que são principais, as duas principais artérias do bairro Boa Vista, e ao mesmo tempo é importante que nós, moradores e quem usa o bairro Boa Vista como forma de acessar outros bairros, saiba que nós estamos com essa obra relevante no nosso bairro e que com certeza vai trazer melhorias não só para o bairro, mas para todo o entorno, né? Então, eu quero cumprimentar a Luana, a nossa presidente da Águas de Joinville, por estar cumprindo esse cronograma e, ao mesmo tempo, por ajudar, né, e fazer com que a obra se desenvolva com bastante desenvoltura, para que minimizem. A gente tem momentos ali que nós temos um tráfego muito grande de veículos, vereador Pelé, você que mora lá nos Espinheiros sabe que para ter acesso a outros bairros nós passamos por ali, dependendo do horário, nós temos um trânsito bastante complicado. Então, que essa obra seja bem pensada, né? E que agora que vai também estar na Helmut Faugert, que tenha esse cuidado, para que nós possamos ter o nosso bairro Boa Vista com um fluxo de trânsito que seja confortável. Eu sei que vai ter alguns desconfortos, mas isso tudo ali na frente vai trazer a grande melhoria que nós precisamos para o nosso bairro. E ao mesmo tempo já temos o compromisso
do prefeito Udo, do executivo, de que, finalizando essas obras do esgoto, vai ser asfaltada, vai ser feita toda a pavimentação da rua Albano Schmidt primeiro, e em seguida a Helmut Faugt também. Então isso para nós, para o bairro Boa Vista, para a região leste da cidade, são obras muito importantes. E ao mesmo tempo que vai ser feito esse asfaltamento, essa melhoria nas ruas, vão ser melhorados também o trevo de acesso ao bairro Espinheiro, alguns trevos ali vão ser feito toda uma melhoria também. Então, são obras importantes, a Zona Leste precisa, a Zona Leste, a Rua Albano Schmidt, a Rua Montefact reclama melhorias, né? Quem passa por ali sabe como está principalmente a Helmut Faugt, e nós precisamos que essas obras aconteçam com a maior brevidade dentro do cronograma e ao mesmo tempo que as nossas duas artérias principais do bairro Boa Vista sejam efetivamente implementadas. E eu vi o projeto, acho que você também viu, né, vereador Pelé? São projetos que vão transformar o bairro Boa Vista nessas duas vias, vão ficar muito bem elaborada, com vias exclusivas para ônibus, ciclofaixas, ciclovias, enfim, vai ser a modernidade chegando também no bairro Boa Vista. Então, desde já agradeço aí e já informo a população do bairro que a partir de amanhã nós vamos ter aí um envolvimento maior na Rua Montefact também. Eu gostaria de trazer outro tema importante, que é a questão do combate ao abuso, à exploração sexual de crianças e adolescentes. Dia 18 agora, foi o Dia Nacional do Combate à Violência Sexual para Criança e Adolescente. E nós temos aqui dados relevantes e importantes que nós colhemos da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente da Mulher, aqui de Joinville. E vereador Aragão, no nosso município, no ano passado, foram registrados 247 casos entre violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes vulneráveis lá no ano de 2018. E neste ano de 19, nós já temos até agora 60 casos, né? E a maioria das vítimas são crianças de 0 a 11 anos. Já no estado de Santa Catarina, a média é de 3,8 mil notificações de violência sexual de crianças e adolescentes por ano, isso equivale a 10 casos por dia, né? Então, são dados importantes, relevantes, vereador Richard, que com certeza, se nós começarmos a cruzar esses dados de violência sexual, abuso de crianças, adolescentes, com dados de marginalidade, enfim, de também as questões na educação, nós temos algo importante que nós precisamos combater, né? Que é colocar a criança efetivamente nas escolas, e eu estou preparando uma moção, já está aqui tramitando na Câmara, para nós cuidarmos muito da evasão, principalmente quando a criança chega na adolescência. A criança chega na adolescência, entra no ensino médio e a partir daí começa um ciclo de abandono na escola. Isso pode ter a ver com essas questões todas de violência que vem desde lá da infância, vereador Pelé. Então nós precisamos cuidar, são dados alarmantes para o nosso estado, que nós precisamos combater. Então faço aqui um apelo às autoridades, ao legislativo estadual também, que nós começamos a ter um olhar diferenciado para cuidar das nossas crianças desde a mais tenra idade e um cuidado integral, vereador Ninfo. Não só esse cuidado de proteção, mas ao mesmo tempo fazer com que essas crianças tenham educação de qualidade e, acima de tudo, no menor tempo possível, nós começarmos a dar uma orientação para o trabalho também. Então, a questão de ter escolas técnicas, de ter formação, de ter empreendedorismo na escola, de nós começarmos a envolver mais tempo da criança na escola e em formação profissional, com certeza
nós vamos começar a mudar essa prática de abandono escolar e também de violência com as crianças. A criança ela deve estar mais tempo protegida, e proteção significa assistência social, educação e principalmente uma educação de qualidade. Era isso que eu queria deixar como mensagem em relação a essa questão. E também lembrar outro dado importante, pessoal. Do outro lado nós temos os educadores, os pedagogos, e nós temos agora, por esses dias, o Dia do Pedagogo, né? E no Brasil, principalmente agora com reforma, é hoje o Dia do Pedagogo, principalmente no Brasil com reforma de previdência, com esse olhar de reconstruir essa caminhada profissional, temos que ter um olhar especial para quem cuida das nossas crianças, principalmente quem cuida daquelas crianças que estão iniciando na escola, lá no CI, na creche, no ensino fundamental e no ensino médio e no ensino profissionalizante. É fundamental que nós tenhamos um olhar diferenciado e um olhar que muitos países, principalmente os países asiáticos e os países que se desenvolveram, eles trabalharam essa questão, valorizar o professor, não só salarialmente, mas valorizar socialmente. O professor nesses países, eles têm um status diferenciado. E eu quero deixar aqui o meu apelo, que nós começamos a ter um olhar diferenciado para quem cuida das nossas crianças, para quem educa nossas crianças e principalmente para quem vai preparar a geração para transformar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Muito obrigado. Ainda 3 minutos e meio, vereador Richard. 3 minutos e 21, 19. Vou contar com a sua benevolência, presidente. Senhores vereadores, público presente, funcionário desta casa e quem nos acompanha pela TV Câmara. Senhores vereadores, eu gostaria da atenção dos senhores. Nós aportamos nessa casa um projeto que estabelece uma nova multa àqueles que fazem barulho numa contravenção ao Código Penal brasileiro que institui já uma contravenção penal a esse tipo de prática delituosa. E aí eu falo isso pela atenção que tenho em relação às atividades que desenvolve a Polícia Militar na manutenção da ordem e da segurança pública. Cada um dos barulhos registrado por cada um dos moradores do estado de Santa Catarina, em especial o nosso município, aporta no 190. Problema com o vizinho, o bar ao lado, a empresa ao lado, enfim, uma série de ocorrências, porque uma das considerações que faço aqui é porque não tem relevância alguma a unidade de referência fiscal do município que notifica esse indivíduo. Para ele não muda absolutamente nada. Então eu não estou aqui de maneira antidemocrática trazendo um valor, eu acho que o valor seria pouco importante, mas uma discussão bastante asseverada sobre isso para nós buscarmos uma resolutividade em relação aos disparos do 190. A Polícia Militar é um organismo que mantém a ordem e a segurança pública do cidadão através das práticas ostensivas. Não sou eu que estou falando isso, nem tampouco a Polícia Militar. Isso foi o Constituinte, em 1988, que colocou que cabe à Polícia Militar as rondas ostensivas e preventivas. Ocorre que e aí nós vamos fazer esse debate muito esclarecedor nessa casa, em uma noite de quarta noite, quinta noite, sexta noite, se a Polícia Militar der prioridade aos deslocamentos por conta do som alto, sem nenhum tipo de gerenciamento, lembrem-se os senhores que nas economias mais civilizadas do planeta, e nós estamos ainda muito distante dessa discussão, para fazer qualquer evento de festa, tem que ser registrado isso na prefeitura, não porque tem alguma busca econômica em relação a isso, mas porque tem um responsável que está organizando esse evento, para que ele seja muito rapidamente responsabilizado caso haja uma alteração desses deslocamentos. A Polícia Militar, ela tem apenas 5 ou 6 policiais militares para fazer o atendimento do 190.
não foi revalidado pelo governo que saiu, nem tampouco pelo governo que entrou, aqueles operadores que, quando nós ligávamos, não eram policiais militares, mas eram pessoas da nossa comunidade selecionadas para que pudesse atender o 190. E chega em um momento, eu sugiro que esta casa possa fazer isso, até para que nós possamos entender as demandas da Polícia Militar, visitando o quartel da Polícia Militar, lá no CIEMER, no Centro de Emergência da Polícia Militar. Presidente, 1 minuto. E que nós possamos aqui, juntos, buscarmos esforços junto ao governo do Estado, para dizer para ele, olha, Joinville tem 600 mil pessoas, Joinville tem um número de ocorrências distinta das demais unidades municipais desse Estado. São 295 municípios, tem município que não tem central de emergência, quem atende são as cidades grandes. Agora aqui, senhoras e senhores, uma tela inteira do computador da central da Polícia Militar, registrando bagunça, registrando desordem. E o que acontece? Se o servidor público, que está responsável pelo atendimento, não o faz, ele prevarica, e prevaricação é crime. E aí tem que justificar via uma PAD, um processo administrativo daquele que justamente reclama aquele indivíduo que acaba não sendo atendido por conta de 3 páginas, de 3 telas da central de emergência da Polícia Militar, com barulho, e aí tem que deslocar uma viatura. Deslocar uma viatura da Polícia Militar para fazer esse atendimento, vereador Nivo. É uma incoerência sem tamanho, porque as pessoas não são responsabilizadas, elas são egoístas no ponto de fazer o seu barulho e achar que ele está resolvido. Mas ele esquece que há um deslocamento de viaturas para cada uma dessas ações, e aí nos falta o quê? Nos falta o policiamento preventivo, onde realmente ele deve acontecer. Não são essas pessoas responsáveis por esses eventos, não podem eles ser rapidamente apontados como causadores e uma responsabilidade civil em cima desse indivíduo? Não há mais como tolerar esses acionamentos da Polícia Militar, porque nos falta segurança pública todos os dias na nossa municipalidade, porque nós utilizamos uma estrutura gigantesca para cuidar de um cara que liga o som alto na sua casa e eu desloco uma viatura até lá. Então, esse indivíduo tem que ser penalizado, tem que ser notificado, para que haja responsabilidade. E, inclusive, vereador, isso acontece muito porque as pessoas têm certeza da impunidade. Se levar uma multa alta, eles vão aprender a deixar de fazer esse tipo de ruído. Pelo tempo de 6 minutos, PR, vereador Pelé. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente e as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Eu vendo aqui o vereador Roque falar, vereador, você falar da Albano Schmidt e a Helmut Folgert. Digo para você que é do bairro Boa Vista, também sabe o quanto que esse povo está ansioso para que isso aconteça. Que essa pavimentação, esse recapeamento asfáltico aconteça. Mas a gente sabe que hoje nós temos que estar iniciando o tratamento de esgoto nessa região, nós somos obrigados a respeitar, é isso que eu falo muito para a comunidade e para as pessoas, para que isso seja feito, para depois acontecer o recapeamento asfáltico. Tenho certeza que a mesma ansiedade que nós temos aqui, vereadores, para que isso aconteça, o prefeito Udo também está com a mesma vontade de que isso, quanto antes aconteça, não é, vereador? Eu não tenho dúvida disso. Então, eu vejo assim, eu peço a compreensão das pessoas do bairro, que cobram muito isso da gente, porque a gente sabe que hoje, não só o bairro Espinheiros, mas ali passa o povo da Comasa, do Boa Vista e de vários bairros circula nessa região. E realmente está muito precário, precisa ser feita alguma coisa, porque a operação tapa-buraco não tem mais jeito. Quem vive lá na região e passa por lá, hoje você tampa, amanhã já tem mais 3, 4 buracos abertos, então esse povo espera muito. Assim eu vejo a entrada e saída do Espinheiros. Aquela rotatória que nós temos no Espinheiros, tem que ser feita alguma coisa. Porque não tem mais jeito, principalmente para o povo do Espinheiros, a entrada e saída nas horas de pique, não tem mais como você sair. Se você vai sair para chegar às 6 horas em algum lugar, com certeza você já tem que sair umas 5 horas de casa, 5h30, o mais tardar para você poder sair ali, não tem mais jeito. Virou um caos
que não tem mais tamanho aquilo. Então a gente pede, convidei o secretário Braulio Barbosa para ir lá ver pessoalmente esse problema, ele prontamente nos atendeu, ele viu como funciona aquilo. O que esse povo está passando? Então a gente pede para as pessoas que são responsáveis, que olhem com carinho. Hoje já se tem um projeto muito bom da entrada dos Pinheiros, que é eles estão implantando uma marginal ali. Eu tive olhando o projeto, como o vereador Roque falou, tenho certeza, se for implantado aquilo ali, vai resolver o problema dos Pinheiros, que para a entrada e saída do bairro você vai cair numa marginal, com certeza não vai ter mais aquele caos. Principalmente também, quando chega a hora de pico, o pessoal que vem da Papa não consegue mais ficar, já tem filas ali quase no regional, que não tem mais como o povo passar. Então, que for feita alguma coisa ali para resolver esse problema. Dá um tempo aí. Forte, vereador. Alô, embaixo. Oi, vereador Pelé, é importante essa tua fala. Eu acho que o nosso trabalho em conjunto, com certeza, só vem a ajudar aí a prefeitura, enfim. Nós tivemos com dois times de liderança, tá? Liderança do bairro Comasa, bairro Pinheiros, já conversando com o prefeito. Também tivemos com lideranças do bairro Boa Vista, você sabe disso também, de tal forma que esse projeto todo, dessas rotatórias, desses trevos, inclusive com sugestões da comunidade, foram acatadas pela Prefeitura, pelo CEPUD, que é a secretaria responsável por todo o projeto de urbanismo da cidade, de tal forma que quando nós fizermos o asfaltamento, já vão ter essas modificações nesses trevos, de tal forma que vai facilitar a vida de quem vem do Comasa, quem vem do bairro Espinheiro, quem vai para o bairro Espinheiro, quem vai para o bairro Comasa e quem circula na zona leste da cidade. Então esses projetos que vão ser implantados logo em seguida, depois da implantação do esgoto sanitário ali no Boa Vista, com certeza vai dar uma outra vida à zona leste da nossa cidade. Obrigado. Valeu, vereador. Eu acho que é assim que a gente espera, né? Que isso realmente aconteça o quanto antes, mas a gente não pode passar por cima como tem esse tratamento de esgoto, eu acho que nós temos que respeitar, esperar eles concluir isso para que isso aconteça. Igual eu falei, tenho certeza que isso é uma vontade muito grande do prefeito municipal de Joinville e também do Udo Deller, para que isso aconteça. Então, esperamos, ansiosos, que isso aconteça para a gente poder atender o pedido desses moradores. Também quero falar para o secretário Braulio, que a visita que a gente teve, para ele olhar com carinho essa lombofaixa que a gente pediu na frente da escola Caíque Francisco. Ali é um risco muito grande de uma hora dessa acontecer um acidente muito grave, machucar uma criança, e aí fica difícil. Então, que olhasse com carinho, antes que acontecesse alguma coisa, fosse feita alguma coisa. E daí tem mais demandas aí, eu sei e entendo o que ele falou, que a situação não está fácil, mas tenho certeza que com calma a gente vai resolvendo os problemas. Obrigado. Muito obrigada, vereador. Pelo tempo de 6 minutos para o PSDB. Vereador Odir. Senhora presidente, demais vereadoras, vereador Iracema, vereadora Tânia, demais vereadores, público aqui presente, quero também registrar a presença da Cleia, que muito tem lutado por uma melhor saúde aos joinvilenses. Senhoras e senhores, vereador Ninfo, Vossa Excelência, que estava em viagem, a trabalho, não, com certeza o senhor foi lá para trazer investimentos para a nossa cidade. Mas, vereador Ninfo, queria dizer a Vossa Excelência e também à vereadora Tânia e ao vereador Paraíba,
que se vocês três não tivessem feito absolutamente nada durante esses 2 anos, 4 meses e 20 dias, mas só pelo fato de vocês terem aprovado na Comissão de Finanças a vinda do empresário Luciano Hang, já pode até ir para casa, porque vocês já cumpriram com a missão para com Joinville. A atitude dos senhores, vereador Ninfo, é imensurável. A contribuição que vocês deram para se fazer nesta casa um debate sobre o licenciamento, a dificuldade que tem o nosso empresário, o nosso pequeno, micro empreendedor, de se buscar a licença para gerar emprego e renda. Vereador Ninfo, se durante a gestão sua, seu mandato, aliás, aqui, não fizer mais nada, o senhor já cumpriu muito bem para com o papel. Porque agora vão mudar. Agora está sendo discutido tanto dinheiro que nós deixamos de arrecadar e de gerar emprego e renda. E agora a gente percebe, vereador Maurício, o resultado disso. Por isso que muitas vezes nós temos que nos despir de algumas vaidades, porque a nossa consciência um dia vai nos cobrar. Vereadora Tânia, quando Vossa Excelência aqui, muito bem aqui presidiu, que para mim é uma memorável reunião, sem termos o termômetro de marcar o quanto isso vai dar resultado, foi uma reunião histórica nessa cidade, e é verdade, porque nunca veio aqui desta tribuna o empresário para contradizer alguma ação do prefeito municipal. Esta casa deu a verdadeira demonstração, o que não precisaria se a comissão de urbanismo tivesse acatado a proposta do vereador Maurício Peixe. Então, o que eu quero dizer aqui, que aquele dia para mim e para os joinvilenses tem que ser marcado na história de Joinville. Na história de Joinville, talvez os senhores não tenham a noção de quanto é importante nós tomarmos uma atitude. E aquela atitude, vereador Ninfo, dos membros da comissão, foi uma das atitudes mais belas, porque nós vamos ter a inovação. A inovação e a busca também de uma solução, porque não podemos mais estar espantando os nossos empresários, quer seja ele pequeno, médio ou grande empresário. O importante é que todos eles querem gerar, vereador Fábio, emprego e renda, e o Estado não pode atrapalhar. Mas também hoje queria registrar nesta sessão o Cláudio Letts, que hoje completa 20 anos de trabalho no jornal A Notícia, como
das pessoas talvez mais importantes e informadas de Santa Catarina no plano dos investimentos econômicos no nosso estado. Conheço ele desde quando, em 99, chegou em Joinville para trabalhar. Demonstra que, quando precisa se falar de que falta empenho do empresariado, bem como também elogiar os investimentos que vêm a Joinville e defender os interesses da nossa cidade, o Cláudio sempre esteve Último minuto. vereador, às vezes até do executivo. Então quero dizer aqui, quero saudar em nome do nosso partido, do meu companheiro vereador Jordão, cumprimentar o Cláudio pelo grande trabalho que ele fez, pelo desenvolvimento social, econômico e até político da maior cidade do estado de Santa Catarina. Obrigado e parabéns, Cláudio, e hoje você está lá na Assige com a sua palestra. Obrigado. Obrigada, vereadora. Realmente, o que o senhor falou sobre o senhor Cláudio é verdadeiro, né? Nós acompanhamos o trabalho dele também e é muito bom. Pelo tempo de 9 minutos, para o PSB, vereador Ninfo Koenig. Pois não, senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, saúde público aqui presente. Como vocês viram, eu fiquei ausente por 3 semanas, uma viagem para a Espanha, especificamente o sul da Espanha, com vários objetivos. O primeiro, naturalmente, é econômico, porque eu tenho uma atividade econômica intensa e a Espanha serve de exemplo para nós, especialmente na área de turismo. Se nós pudéssemos trazer o pouco do que eles têm de muito, nós já estaríamos com o nosso problema econômico de alguma forma resolvido. Eles recebem por mês de turistas mais do que o Brasil recebe por ano. Uma cidade só, a primeira que eu visitei foi Sevilha, tem mais gente lá, turista, do que a cidade como um todo. É alguma coisa descomunal. E um dos principais atrativos são as famosas touradas espanholas, que muitos de nós têm contraponto em relação a isso, mas que em contrapartida tem um movimento econômico que é indescritível. Mais de 6 milhões de pessoas vivem em função do touro, do cavalo e das touradas e dessas grandes caminhadas que eles fazem em cima desse ambiente. Metade dos desempregos do Brasil estariam resolvidos se nós tivéssemos como cultura a tourada, que é um espetáculo indescritível. Grotesco, sem dúvida, mas em contrapartida, enquanto um touro morre na arena, 10 crianças sobrevivem com qualidade de vida num país que nós imaginamos estar vivendo momentos difíceis economicamente, completamente diferente. Você vê mendigos, aqueles que o são por opção, não porque não têm o que comer ou o que fazer. E aí tem uma característica que eu queria levantar aqui, que há pouco o vereador Roque Matei falava, era na valorização das crianças. Se nós damos aos nossos filhos valores, os espanhóis, tenho certeza, o fazem exponencialmente. As crianças são reverenciadas pelos pais e, mais do que tudo, reverenciados os seus professores, os mestres, porque eles são os formadores da cultura do país. Todas as crianças uniformizadas da mesma forma, mantendo-se aquela integridade, aquela noção de responsabilidade. A gente vê aquelas crianças das mais tenras idades até universitários, sentados em museus, em ambientes culturais plenos, estudando obras que foram construídas há 2, 3, 4, 5 mil anos atrás. Granada tem 7.000 anos de história.
o que nós não podemos comparar, né? Eu estive em Jerez de la Frontera, a cidade que se produz o famoso brandy, né? Que você vai numa adega daquelas, tem 80 milhões de garrafas de sherry ou de vinho estocadas, já que a Espanha é um dos maiores países produtores do brandy, do vinho e especialmente do azeite de oliva. Cidade como Marbella, como Málaga, os navios encostam, assim como se encostasse na Rua do Príncipe um navio. Tens a Rua do Príncipe aqui e tem o cais do lado. Os navios mercantes, especialmente de turistas, encostados, descendo milhares de turistas diariamente para movimentar uma cidade que acorda às 10 horas da manhã, vai dormir às 2 da tarde, só acorda às 5 de novo e entram a noite adentro, apesar do barulho que até se faz lá, e o Richard abordava isso com muita propriedade. Mas há um conceito que antes da meia-noite ninguém vai dormir. E não dá vontade, inclusive, de jantar antes das 10 ou 11 da noite, porque não escurece antes. O sol fica no céu o tempo todo, um céu azul de rachar, 300 dias por ano sem chuva, o que nós nem sabemos o que é isso. Enfim, o que pode se ver nesse ambiente, e o que eu procuro verificar, é como é que essas pessoas trabalham nessa questão especificamente de serviços. Os garçons em restaurantes, em bares, em ambientes todos, são de uma gentileza, de uma cordialidade, de uma capacidade de falar todas as línguas que se falam no mundo, porque lá tem gente do mundo inteiro. Os garçons se esforçam de tal jeito, com tal capacidade de deslumbrar o cliente, de fazer com que você se sinta valorizado, que nós precisamos, sem dúvida, aprender com isso. Essa noção de termos mesas nas calçadas, lá as calçadas são normalmente muito largas, mas você vê mais gente sentada na rua, porque é quente, de dia 35 graus, à noite 19, 17 graus, há uma profusão de pessoas nesse ambiente que é propício para o relaxamento, para se relaxar, para desfrutar da amizade das pessoas. Enfim, um outro aspecto que eu observei, que é um assunto que nós estamos estudando, são as bicicletas e os patinetes elétricos. Você os vê em todos os lugares e com uma facilidade de alugar-se esse equipamento terrível. Um aplicativo no celular, você cola a tua tela no celular, na tela do patinete, e você sai andando com ele, paga uma taxa insignificante, larga aonde você estiver, não precisa devolver para lugar nenhum, e anda a cidade inteira, uma velocidade com certeza muito maior do que nós estamos habituados. Então essa noção de vias para bicicletas, que tanto se fala em Joinville, cada vez mais se faz valer. Lá, especialmente, como as calçadas são muito largas, as pessoas andam com as bicicletas elétricas e os patinetes nas próprias calçadas. Há faixas pintadas para tanto. E as pessoas se deslocam de um bairro para outro, 10, 15 quilômetros em minutos, porque ela anda realmente rapidamente e não tem buraco, a calçada é um asfalto, né? E o asfalto é um deslumbre. Cidade como Marbella e Málaga especialmente, as ruas, o asfalto deles é mármore, o piso é mármore. A gente fica abestalhado como é que essas pessoas conseguiram fazer isso. Há de se lembrar que a Espanha já foi o país mais rico do mundo durante um período muito extenso, por centenas de anos, desde que os reis católicos expulsaram os muçulmanos em 1492, tomaram conta, Colombo descobriu a América, todo o ouro que havia nas regiões das Américas, do México especificamente, foi tudo para a Espanha, que fez que a Espanha fosse esse deslumbre. Daí castelos gigantescos, igrejas deslumbrantes, não dá para descrever o tamanho que essas igrejas são. Enfim, eu teria mais umas 3 horas e meia para falar sobre o assunto, mas com certeza gostaria de fazer uma consideração. Abertura de empresas e como a prefeitura, enfim, que eles têm muito poder lá, diferente do nosso sistema aqui, como é que a prefeitura lida com isso? Todo empreendedor é recebido com tapete vermelho, todo empreendedor é valorizado para iniciar os seus negócios com rapidez. Detalhe, onde nós pagamos em média 40% de impostos por
nossos produtos e não temos praticamente nada, eles pagam 10% e toda a mercadoria que é vendida sai um cupom fiscal. Não se consegue comprar uma água mineral que custa €1 se não vier um cupom fiscal com o imposto incluído no processo. Isso nós precisaríamos aprender com os espanhóis. Presidente, muito obrigado pela atenção de vocês todos. Estimo que vocês possam estudar um pouco sobre o assunto. A internet nos mostra todas as condições, porque um país com tamanha capacidade de produzir, onde a indústria não é o fator fundamental, onde o vinho é o grande valor, são os maiores produtores do mundo, o azeite é o maior produtor do mundo, em consequência, faz com que unidades não produtivas ou mais de serviço supram todas as necessidades econômicas do país. Muito obrigado. Vereador, apenas a título de reflexão, será que o retorno que as touradas trazem vale o sofrimento, a subjugação, a humilhação sofridas pelos touros, a morte impingida a eles? Uma reflexão apenas. Pelo tempo de 6 minutos, o SD. Obrigada, senhores vereadores, mas está tudo bem aqui. Eu só não subo ali porque não tem acessibilidade. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente e quem nos assiste pela internet, pela TV Câmara. Sobre o caso do cavalo, que ocorreu na Avenida Kurt Meinert, é lamentável, mas eu deixo claro, vereador Odir, no dia 19 de outubro de 2017, entrou em vigor a lei da chipagem dos cavalos, que até hoje não foi implantada pela SAMA. E não é o primeiro caso de equinos que a gente sofre, vereadora. Nós tivemos um na rua Monsenhor Gersino, onde o motociclista teve um acidente e até hoje ainda encontra dificuldade. Nós tivemos um caso no Rio do Morro. Nós tivemos mais na Zona Sul, mas também já tivemos no Jardim Paraíso. E muitos outros casos com animais, com equinos, com cavalos. E eu pergunto, cadê a lei 486/2017, que não está em vigor ainda? A lei da chipagem. Assim, é fácil achar quem é o tutor e simplesmente você penalizar. Quantos cavalos hoje, não somente de pessoas às vezes que adoram ter cavalo e que deixam em pastos sem segurança e eles saem em ruas de movimento. Então, eu venho aqui pedir, o vereador Jaime não está aqui, está ali, eu vou solicitar na Comissão de Urbanismo um assunto para que a gente traga a SAMA para verificar em relação à chipagem dos equinos. Que a lei, nós estamos aqui para fazer leis, mas para as leis sejam impostas, sejam eficientes. Então, essa lei é uma que nós temos que fazer com que ela entre em vigor e que saia somente do papel. Assim também nós vamos deixar as pessoas, principalmente os tutores de cavalos, inibidos e mais seguros em relação aos seus animais, porque sabem que serão penalizados. Era isso. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, muito boa tarde a todos, aqueles que nos assistem também pela TV Câmara e pela internet. Eu queria fazer referência aqui a três personalidades, que hoje podemos dar os parabéns. O primeiro deles foi citado aqui, o meu amigo jornalista Cláudio Luetz. Trabalhei com ele durante 9 anos no Jornal A Notícia e é uma figura exemplar e única aqui em Joinville quando se trata do colunismo econômico dentro da imprensa de Joinville, eu diria até de Santa Catarina. Então, meus parabéns, hoje ele está lá palestrando na Assis, merecidamente, é um dos melhores jornalistas que nós temos na área econômica de Santa Catarina. Quero também fazer referência a hoje, dia 20 de maio,
é comemorado o Dia da Abelha. E em função deste Dia da Abelha, comemorado no dia 20 de maio, nós aprovamos no ano passado, a Câmara aprovou uma proposta nossa de criação da Semana Municipal da Apicultura e da Meliponicultura, das abelhas sem ferrão. Então, a semana é comemorada sempre no dia, né, em que se comemora o Dia da Abelha. Então, essa semana nós teremos a comemoração dentro da Apiville, dentro da AME, que é a Associação dos Meliponicultores de Joinville. E por uma questão de agenda, nós conseguimos, para o dia 28 de maio, que é a próxima terça-feira, nós teremos então uma palestra aqui, um evento aqui nesse plenário da Câmara de Vereadores, a próxima terça-feira, 19h30, nós teremos uma palestra sobre apicultura e uma palestra sobre meliponicultura, abelhas com ferrão e abelhas sem ferrão. O título das palestras, a arte de criar abelhas. Então, quem tiver interesse, né, a abelha é indispensável hoje no nosso meio ambiente. Sem abelhas não há meio ambiente, não há natureza e não há vida. Da mesma forma como a abelha contribui essencialmente, né, com as suas pequenas ações para a vida, eu também quero deixar minha homenagem aqui a todos os pedagogos, né? Hoje também é o dia do pedagogo, e com a sua atuação, talvez às vezes desapercebida, ele transforma, né, o professor, a professora, transforma as vidas, né, de uma forma que hoje, em comemoração a essa data, eu gostaria de parabenizar a todos, né, aqueles que contribuem para a educação da nossa Joinville, do nosso estado, do nosso Brasil. Meus parabéns e muito obrigado, senhor presidente. PSC, pelo tempo de até 6 minutos. Como líder, vereador Maurício Peixe, por 2 minutos. Como pela ordem também, ele foi... Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, presidente, em primeiro lugar, quero me solidarizar com a dor sofrida pela família da vereadora Iracema do Retalho, pela perda da sua irmã mais nova, né, a Vanilde Ferrari, que aconteceu ontem, né, foi sepultada ontem. Então, vereadora, até depois, vereador Cláudio, possamos fazer 1 minuto de silêncio em homenagem a esta pessoa que foi a Vanilde. Segundo, senhor presidente, gostaria de pedir a todos, olhassem lá no nosso grupo Vereadores 2017, enviem um convite do PR, do senador Jorginho Melo, para o evento desta quinta-feira, vereador Ninfo, destinado ao pequeno e microempresário, até porque essa semana é destinada ao pequeno e microempresário, que vai acontecer no Parque Perini, no Ágora, onde vai estar o ministro da Economia. É um evento do Ministério da Economia solicitado pelo senador Jorginho Melo, que é presidente da Frente Parlamentar do Pequeno e Microempreendedor. É muito importante a participação, a ida lá para saber o que é o empreendedorismo, o micro e pequeno empresário. Então, há um convite do senador Jorginho Melo para todos nós, e eu quero estender isso a todos os vereadores. Ele pediu para que estendesse, acho que todos devem estar recebendo, né? E também convidar os micros e pequenos empresários para fazer parte desta palestra na quinta-feira de manhã, então a partir das 8 horas da manhã. Também, presidente, eu quero aqui, só para terminar mais 1 minutinho, um comunicado do nosso partido, o PR, enviado pelo presidente estadual Jorginho Melo. O diretório estadual, por meio do seu presidente, senador Jorginho Melo, comunica aos seus mandatários, dirigentes, filiados e correligionários que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade a mudança da denominação de Partido da República para Partido Liberal, conforme definido em Convenção Nacional, mantendo-se o número da legenda 22, bem como a migração automática de todos os seus filiados. Então, há um comunicado oficial, tendo já por definição nova o PL, né?
como também aqui o nome Partido Liberal e o brasão brasileiro. Então, era essa a comunicação. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício. Uma questão como líder, vereador Odir Nunes. Depois, em seguida, pela ordem, vereador Ninfo. É isso? Não? Senhor presidente, senhores vereadores, como ex-presidente do PSDB, como líder da bancada do PSDB, nesta Igreja Casa, quero agradecer a você, vereador Adilson Girardi, a você, Ana Rita, muito digna vereadora desta casa, a você, caro presidente desta Igreja Casa, a você também, vereador Fábio D'Alonso, que já teve a oportunidade de presidir o PSDB, o maior partido deste município, a você, Iracema do Retalho, ao eminente vereador Jaime Evaristo, que também já fez parte do PSDB, ao Jaime Schroeder, ao Wilson Correia, ao Maurício Soares, ao Maurício Peixer, que já teve a oportunidade de presidir o nosso partido, o meu vereador da minha bancada, Natanael Jordão, a você, vereador Ninfo Koenig, também ao vereador Pelé, a você, Richard, líder do governo nesta casa, a você, vereador Rodrigo Facchini, a você, secretário Roque Matei, a vereadora Tânia e ao vereador Paraíba. Quero aqui agradecer de coração a assinatura de todos os senhores vereadores para que esta casa conceda a honraria ao nosso ex-prefeito, ao nosso ex-deputado e ao ex-vereador desta casa, Marco Antônio Tebaldi. Então aqui, presidente, quero agradecer a demonstração de carinho e, acima de tudo, do reconhecimento desta casa aos imensos trabalhos do deputado Marco Tebaldi por esta cidade. E o tempo, na medida que passa, vereador Ninfo, nós que somos da política, a única coisa que levamos é o reconhecimento por aquilo que fizemos enquanto estávamos exercendo uma função pública. Portanto, o meu abraço, muito obrigado a todos os senhores vereadores desta Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Pequeno expediente, declara aprovado a ata da 40ª sessão ordinária realizada em 15 de maio de 2019. Se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno, está aprovada. Richard. A questão de encaminhamento regimental, vereador Richard. O segundo turno. Não. Aqui circula, tá? Essa aqui, ô Carlos. Essa aqui é 30, né? Isso. Presidente, aqui circula, tá? É, mas eu não posso adivinhar, né?
Presidente, eu quero convocar a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a reunião extraordinária para discutir o projeto de lei complementar 30/2019 e o projeto 99/2019. Obrigado, presidente. Amanhã, às 14 horas. Dia 21 de maio de 2019, às 14 horas. Obrigado, vereador Richard. Convocando a Comissão de Legislação. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Não consta um projeto na pauta regimental. Grande expediente, artigo 127 e 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador poderá se ausentar do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária número 250/2018, de autoria do vereador Adilson Girardi, do SD, que denomina via pública. Uma questão de ordem ao vereador Rodrigo Facchini. Senhor presidente, a vinda nessa tribuna é simplesmente para apresentar o requerimento pela dispensa da leitura dos pareceres, tendo visto que é um projeto já amplamente discutido. Também quero aqui aproveitar ser oportunista nesse momento, mas também deixar toda a minha solidariedade a Iracema e a toda a família, né? Pesar pelo falecimento da sua irmã. Eu já vivi esse momento, Iracema, e a gente sabe que o quanto é dolorido. Então, recebo o meu fraterno abraço, né, e a minha solidariedade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo Facchini. Em discussão, requerimento verbal do vereador. Não havendo em votação, está aprovado. Em discussão, os pareceres favoráveis com a emenda. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Em discussão, o projeto com emenda. Não havendo em votação o projeto, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Segue para a Comissão de Redação para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei ordinária, número 25/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoas, Secretaria de Educação, celebrar convênio com a Associação dos Amigos dos Autistas, AMA. Uma questão de ordem, vereador Maurício Peixe, regimental. Senhor presidente, da mesma forma que fez o vereador Rodrigo Facchini, eu quero pedir a dispensa da leitura dos pareceres dos projetos de lei ordinária 25/2019, do Executivo Municipal, também o projeto de lei 34/2019, do Executivo Municipal, e o projeto de lei ordinária 45/2019, também do Executivo Municipal. E o 45, que autoriza o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoas, Secretaria de Educação, a celebrar convênio com a Associação para a Integração Social de Crianças e Adultos, a PSCAI. Também o projeto de lei 334/2019, que altera o artigo 1º da Lei 8.247, que denomina Centro de Educação Infantil. Projeto de lei ordinária 25/2019, do Executivo Municipal. Secretaria de Gestão de Pessoas, Secretaria de Educação, a celebrar convênio com a AMA. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Em discussão, o requerimento do vereador Maurício Peixe. Não havendo em votação, está aprovado. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Em discussão, o projeto. O vereador Luiz Correia com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, distinto público aqui presente, senhores servidores, para me manifestar minhas sinceras condolências, já o fiz no nosso grupo de vereadores, mas faço aqui agora de público, né? Pela morte precoce, prematura da sua irmã. Que Deus conforte a senhora e toda a sua família. Sei que é muito difícil essa situação. O projeto de lei ordinária número 25, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoas e da Secretaria de Educação, celebrar convênio com a Associação dos Amigos Autistas. E o convênio é a cessão de um servidor ocupante do cargo de professor do quadro permanente do município, a carga horária de 40 horas aula para prestar serviços na AMA. Evidentemente que quem conhece, vereador Jordão, vereador Pelé, quem teve a oportunidade de estar indo lá, vereadora Tânia, eu sei que já esteve lá, o trabalho excepcional, trabalho singular, professora vereadora Ana, que fazem os profissionais da AMA. Muitos deles voluntários, muitos deles por amor à causa, por conhecer a necessidade de quem tem, não é? Alguém da família com autismo. Na verdade, é um transtorno do espectro autista. Ele pode ser leve como pode ser severo, né? O leve tem um relacionamento, desenvolve a questão psicopedagógica, tem uma relação social razoável, mas o severo, que foi o caso que conversamos aqui um outro dia, né? Eles não têm relação, muitos deles são agressivos, os ambientes que não do dia a dia, do cotidiano, eles têm uma séria dificuldade de estar, eles ficam agitados, ficam nervosos, e com certeza, tudo que for feito por esse poder, pelo Poder Executivo, Carlos Leite, para esta entidade, para essa associação, ainda é pouco. Diante do gigantesco desafio que é estar inserindo os filhos, sejam eles da tenra idade até os mais adultos, na sociedade. O exercício diário, a relação diária com os familiares, não é um negócio simples. E nós, com certeza, né, vamos votar, não teria por que ser o contrário, todos vão votar, mas a minha manifestação é no sentido de que cada vez mais o poder municipal, o prefeito, o secretário da Saúde, o secretário da Educação, o secretário da Assistência Social, precisa olhar, vereador Maurício Peixe, que já foi secretário da Assistência Social, com maior carinho, com maior apreço, com maior acalento, a esta tão importante associação dos amigos autistas, pelo trabalho excepcional, incontestável que eles realizam. Eles têm 100 alunos, senhor presidente, o senhor que também é um apoiador dessa causa, eles têm 100 alunos lá, mas tem mais de 200 alunos, vereador Maurício Peixe, esperando para ser atendido, esperando para ser matriculado, esperando para passar lá um dia, 2, 3, conforme a demanda e conforme a necessidade. Então, com certeza, este profissional que vem através do convênio, o servidor ocupando o cargo do professor, do cargo da prefeitura, para prestar serviços de convênio com as demandas, né? O atendimento especializado na área de educação especial, a fim de subsidiar a prestação de serviço de atendimento de alunos com deficiência mental, múltiplas deficiências, visto que não possui sala de aula em número suficiente para atender demandas de forma adequada. É natural, não tem como uma criança autista com quadro, seja ele severo ou médio, frequentar uma sala de aula com os demais alunos. Eles precisam que o professor esteja na associação, para concluir, para que eles possam, de forma gradual, né, ir desenvolvendo as habilidades, tendo contato com a educação de forma lúdica, porque aí eles vão desenvolver
também uma questão até de terapia, né, de sair do ambiente da rotina do dia a dia, até porque os pais, por maior amor, pela intensidade que criam, eles não têm as habilidades de formação educacional, pedagógica que têm os profissionais que lá atendem. Então, parabéns, Poder Executivo, por essa iniciativa dessa sessão, né, desse empréstimo do profissional, e cada vez mais nesta casa precisa abraçar e apoiar as demandas da AMA. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Lio. Ainda em discussão? Não havendo em votação, que for favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Segue para a ordem do dia da próxima sessão com interstício de uma sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária número 34/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 1º da Lei 8.247, de 16 de junho, que denomina Centro de Educação Infantil. Em discussão, os pareceres. Não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação o projeto, quem for favorável, permaneça como está, contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a ordem do dia da próxima sessão, com interstício de uma sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 45/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoa, Secretaria de Educação, celebrar o convênio com a Associação para Integração Social da Criança Adulta Especial da PSCAI. Em discussão, os pareceres favoráveis. Parecer? Não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Em discussão, o projeto. Vereador Maurício Peixe? Não. Não havendo em votação o projeto, quem for favorável, permaneça como estão, o contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a ordem do dia da próxima sessão, como interstício de uma sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno, discussão e votação, projeto de lei ordinária número 67/2019, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, do PSD, que denomina via pública. Questão de ordem, o vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, também requer a dispensa da leitura dos pareceres do projeto de lei ordinário 67/2019 do vereador Fábio D'Alonso, que denomina Rua Áurea Pinheiro Bernadette. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Em discussão, o requerimento do vereador. Não havendo em votação, está aprovado. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação o projeto, quem for favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Segue para a ordem do dia da próxima sessão, com interstício de uma sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária 21/2017, de autoria do vereador Natanael Jordão, obriga o uso de torneira dispositiva de vedação automática de água, todos os banheiros do uso coletivo. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereadora Ana Rita. Pois não, senhor presidente. Parecer número 54 de 2019. Relator Rodrigo Facchini. Relatório. Trata-se do projeto de lei ordinária número 21/2017, de autoria do parlamentar Natanael Jordão, cujo cerne
obriga o uso de torneiras com dispositivo de vedação automática de água em todos os banheiros de uso coletivo no município de Joinville. Em síntese, eis o resumo do necessário para análise da viabilidade jurídica do projeto de lei. Número 2, exame. Como se sabe, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação detém a incumbência regimental para realizar a análise de admissibilidade jurídica das proposições, isto é, cotejar a matéria e as formalidades das proposições que lhes são submetidas frente aos imperativos da Constituição Federal e das demais normas do ordenamento jurídico, bem como as regras do regimento interno desta Casa e as normas de técnica legislativa. Com efeito, é imprescindível que os pretensos projetos legislativos sejam submetidos à análise prévia de juridicidade, à medida que uma norma inconstitucional ou incompatível com o sistema de leis insta insegurança jurídica às relações sociais em detrimento do fortalecimento do Estado Democrático de Direito. 2.1. Análise dos aspectos formais da proposição, competência, forma e iniciativa. Dito isso, passa-se a análise dos aspectos formais do projeto de lei, ou seja, a verificação dos requisitos de competência do município, forma e formalidades para a apresentação da proposição. E 3, iniciativa legislativa estabelecidas pela Constituição Federal e ou pela Lei Orgânica do Município de Joinville, a LOM. 2.1.1. Forma e formalidades para a apresentação da proposição. Nota-se existir impropriedade técnica no que tange à forma de que lançou mão o ilustre parlamentar para apresentar sua proposição. Com efeito, a Lei Orgânica do Município relacionou determinadas matérias cuja disposição legislativa foi reservada à lei complementar, a resoluções e a decretos legislativos. Considera-se, ademais, que caso o projeto retorne a ser apreciado no futuro, questões relativas à restrição de competência para legislar sobre direito civil, exclusiva da União, deverão igualmente ser levadas em consideração. Isso porque a proibição de comercialização de determinados tipos de produtos, em detrimento de outros, visivelmente fere o princípio da livre iniciativa e liberdade econômica, além de, como dito, representar invasão da esfera de competências daquele ente federativo. Deste modo, encontra-se óbice duplo ao prosseguimento da matéria nessa Casa de Leis. Conclusão: tecidas todas essas considerações, em vista às razões apresentadas, recomenda-se a rejeição do projeto de lei complementar número 21/2017, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em 1º de abril de 2019, vem assinado pelo vereador Rodrigo Facchini, relator, e demais membros da comissão, vereadores Richard Harrison, Fábio D'Alonso, Maurício Peixer, Natanael Jordão. Foi lido o parecer, senhor presidente. Obrigado, vereadora Ana Rita. Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação parecer, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o artigo 4º o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Isso aqui não, né? Não.
Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária número 23/2019, de autoria do vereador Aldir Nunes, do PSDB, proíbe a utilização de radar móveis estático ou portal nas avenidas da cidade de Joinville. Solicito primeiro o secretário que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Com a palavra o vereador James Schroeder. Passo a leitura do parecer número 57/2019, referente à emenda modificativa número 1/2019. Relator, vereador Richard Harrison. Em atenção à orientação aqui do nosso Carlos Leite, faço inicialmente a leitura do parecer número 35/2019, do próprio projeto de lei ordinária número 23/2019. Trata-se de um projeto de autoria do vereador Aldir Nunes que veda a utilização de radar móvel, estático ou portátil para as medições de velocidades desenvolvidas pelos veículos nas ruas e avenidas do nosso município. Sabe-se que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação detém a incumbência regimental para realizar análise de admissibilidade jurídica das proposições, isto é, cotejar a matéria e as formalidades das proposições que lhes são submetidas frente aos imperativos da Constituição Federal e das demais normas do ordenamento jurídico, bem como regras do regimento interno desta Casa e as normas de técnica legislativa. A Câmara dispõe em julgar as matérias de competência do município e, especialmente, legislar sobre assuntos de interesse local, de acordo com o disposto no inciso 1 do artigo 7º da Lei Orgânica do Município, no mesmo inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal. O informe técnico número 2/2017, expedido pela Divisão Jurídica Legislativa dessa Casa, esclarece de forma muito eficaz que projetos legislativos que tangenciam matéria relacionada a trânsito e transporte é de competência privativa da União, conforme o artigo 22, inciso 11 da nossa Carta Magna. O proponente explica que o equipamento tem sido utilizado pelo município com intuito exclusivo para fins arrecadatórios, já que não tem o condão de realizar a promoção de educação preventiva dos motoristas, conforme estabelece o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, o vereador informa que o STF já entendeu que a matéria deste projeto é constitucional, conforme restou assentado por ocasião do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 2665. Em que pese a afirmação do proponente quanto à constitucionalidade da matéria ao se referir ao julgamento realizado pelo STF, verifica-se que aquele precedente judicial, na verdade, encerrou objeto diverso do compreendido neste projeto legislativo. Conforme se lê do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, o que restou declarado constitucional foi a competência do Estado-membro em apresentar projetos legislativos versando sobre procedimentos específicos em matéria de licitação e contratos. A lei impugnada dispõe sobre a contratação de controladores de velocidade para fins de fiscalização nas rodovias estaduais. Por outro lado, o projeto de lei em análise possui escopo bem diferente, eis que se propõe a disciplinar relações jurídicas afetas à matéria de trânsito e transporte, ao impor proibição acerca da utilização de equipamentos destinados a subsidiar a fiscalização dos agentes da autoridade de trânsito. Sabe-se, a regulamentação concernente à implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização e dos dispositivos e equipamentos de controle viário é de responsabilidade de órgão ou entidade administrativa com circunscrição sobre a via pública. Artigo 21, incisos 2 e 3 do Código Brasileiro de Trânsito. Tecidas estas considerações, recomenda-se a rejeição do projeto de lei ordinária número 23/2019.
por constatação de ofensa à competência privativa da União e aos princípios da reserva da administração e da separação dos poderes. Assim se manifesta o vereador Richard Harrison, relator. Com ele concordam os demais membros da comissão. Então, nesse momento, passo à leitura do parecer número 57/2019, referente à emenda modificativa número 1/2019, neste mesmo projeto. Emenda apresentada pelo vereador Odir Nunes ao projeto de lei ordinária número 23/2019, projeto esse que estabelece, então, a proibição da utilização de radar móvel, estático ou portátil nas ruas e avenidas do município. Conforme se denota da emenda, o intuito é acrescentar parágrafo único ao artigo 1º do projeto principal, com vistas a excepcionar a regra sobre a proibição. Isto é, não se imporá a vedação quanto ao emprego dos instrumentos de aferição de velocidade se a utilização desses equipamentos ocorrer até 50 metros após a placa de trânsito que sinaliza a velocidade permitida. De acordo com a justificativa, a intenção é regulamentar a questão dos radares móveis, portáteis ou estáveis. Em síntese, eis o resumo do necessário para a análise da admissibilidade jurídica da emenda modificativa. Análise técnica. As emendas e os substitutivos são proposições acessórias apresentadas exclusivamente por parlamentares. Isto é, não se admite aos titulares da iniciativa extraparlamentar a legitimidade para a apresentação de emendas. Não obstante, como bem assevera Manuel Gonçalves Ferreira Filho, aos titulares extraparlamentares da iniciativa tem-se tolerado que, por meio de mensagens aditivas, alterem o projeto que remeteram. Todavia, como salienta José Afonso da Silva, o próprio nome dado a estas mensagens já revela os seus limites naturais. Por elas, não pode o titular extraparlamentar da iniciativa suprir ou substituir os dispositivos. Só pode acrescentar dispositivos da propositura ou na propositura original. E é isso que se justifica porque os novos dispositivos não podem ser considerados, não modifica a modificação do proposto, mas uma nova proposição. Assim, para realmente modificar o projeto, só um caminho: retirá-lo e apresentá-lo de novo reformulado. Nessa esteira, desde logo, se evidencia que as prerrogativas de iniciar o processo legislativo e de apresentar emendas legislativas encerram situações distintas, cada qual relacionando-se com um momento particular do processo legislativo. Assim, em que pese o processo poder ser inaugurado por agentes externos ao Parlamento, é certo que a incumbência para apresentar emendas e substitutivos relaciona-se diretamente com as funções institucionais das casas de leis, sendo inerente à fase de discussão e instrução do processo legislativo. A apresentação de proposições acessórias, no entanto, encontra-se flexionada por regras particulares, que no caso da Câmara de Vereadores de Joinville, correspondem aos seguintes imperativos do seu regimento interno: não se tratar de reiteração de emenda que já tenha sido rejeitada em plenário, não se prestar a alterar a essência da proposição original e não implicar em aumento de despesa à proposição original. Certa feita, caso fossem considerados apenas os aspectos formais relacionados acima, certamente não haveria maiores dificuldades quanto à admissão da emenda em análise. Ocorre que, a despeito das nobres considerações, o acréscimo sugerido não adequa a proposição aos quesitos técnico-jurídicos que suscitamos do parecer técnico às folhas 8 e 17 deste projeto. Isto é, o conteúdo propriamente dito da emenda modificativa, que aliás não é modificativa, mas aditiva, além de não alterar a conclusão externada no aludido parecer, incide nos mesmos defeitos. Em outras palavras, a proposição acessória padece do mesmo vício de inconstitucionalidade, por representar ofensa à competência privativa da União e aos princípios da reserva da administração e da separação dos poderes. Conclusão. Tecidas todas essas considerações, reiterando-se os termos do parecer, as folhas 8 a 17, esse relator é favorável à rejeição da emenda modificativa apresentada,
eis que a proposição acessória não afasta e torna a incidir as mesmas injuridicidades da proposição original. Dessa forma, se manifesta o relator, o vereador Richard Harrison, e com ele concordam os demais membros da comissão. Senhor presidente, estão lidos os pareceres. Obrigado, vereador James. Em discussão, parecer contrário. Vereador Richard, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, como relator desse projeto, não poderia ficar sentado e calado sobre algumas coisas que acontecem nesta casa. Primeiro, sobre a relação vício de origem, que não é o caso específico desse projeto, haja vista nós termos uma Constituição Federal que atribui a determinados entes as suas responsabilidades. E nós temos que ter cuidado para daqui a pouco, vereadora, não entrar num caminho de afrontar o Código Penal brasileiro, daqui a pouco afrontar a Lei de Execuções Penais, como afrontamos o Código de Trânsito brasileiro. O Código de Trânsito brasileiro é muito claro, qualquer um dos senhores que se habilitam, quando recebem esta habilitação, e eu tenho algumas críticas ao modelo que hoje é entregue, você submete ao Código de Trânsito brasileiro, aliás, que não é nada pequeno. Existe uma série de regras a serem seguidas. Mas isso tudo, presidente, porque falando sobre as nossas responsabilidades, e aí o vereador Maurício Peixe, enquanto presidente, uma vez alertou aqui a todos nós legisladores, sobre algumas incoerências que sistematicamente são apresentadas na Câmara e que gera 15 minutos de leitura do nosso secretário, fazendo uma lisonja aqui, que lê muito bem, mas que causa toda essa morosidade na Câmara. Então, quando nós entramos especificamente nessa relação de fazer alterações, por exemplo, no Código de Trânsito brasileiro ou na lei, no Código Penal brasileiro, nós teremos que ser aqui candidatos a deputados federais, senadores, para então modificar a essência das leis. Não concordamos com algumas coisas, é verdade, mas nós estamos todos submetidos a uma Constituição Federal que atribui as suas responsabilidades. A questão da multa de trânsito, é só observar um pouquinho o zelo com a humanidade. Os países onde mais se perde vida por conta do trânsito, 1.300.000 pessoas perdem a vida todos os anos num lugar chamado Terra, e o Brasil, entre os países que mais perde vidas, é a ocorrência por excesso de velocidade, 60% das ocorrências. Então, quando nós aqui passamos a discutir se notifica via um radar eletrônico, se notifica via um radar móvel, eu entendo, vereadora Iracema, que é necessário que haja esses mecanismos. Eu tenho uma filha de 10 anos que se desloca para o colégio, eu tenho amigos que têm filhos, aliás, eu tenho alguns amigos, 2 amigos que perderam seus filhos indo para o colégio por excesso de velocidade em determinados locais. E aí nós vamos privar a possibilidade do agente de trânsito discutindo uma coisa que não nos pertence. Está na hora, né, de nós buscarmos um caminho, consolidar o nosso conjunto de ideia, que é importante para a nossa comunidade, mas não afrontando o que é um retrabalho, um retrocesso desta casa. Nós ficamos aqui discutindo, e eu não podia ficar calado, embora tenha 5 minutos, mas o vereador, nosso secretário, leu por aproximadamente 10 minutos os pareceres que são lógicos, claros, pela natureza do nosso país, pela natureza da República, que atribuiu ao Código de Trânsito brasileiro. Nós só podemos regulamentar o trânsito, nós não entramos no mérito das notificações. Digo aqui, fazer cumprir a lei nesse país é um ato de um super-herói. Trazer aqui a Sala da Justiça para começar a fazer cumprir a lei, porque é impossível. É impossível, principalmente quando nós, legisladores, não chegamos a um mínimo múltiplo comum para poder solucionar os problemas da nossa comunidade, e vamos entrar
então, nas legislações federais, que é o caso do Código de Trânsito Brasileiro, que é o Código Penal Brasileiro, que é o Código, que é a Lei de Execuções Penais. Daqui a pouco nós vamos entrar na condição da polícia andar armada ou não, uma coisa que não pertence a essa casa. Obrigado, presidente. Continua em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação. Quem for favorável permanece como estão, contrário se manifesta. Está aprovado. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, será arquivado. Tudo moção? Requerimento 148/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, o vereador abaixo assinado em conformidade com o artigo 221 do Regimento Interno desta Casa, vem requerer a Vossa Excelência. Com o artigo 221 do Regimento Interno desta Casa, vem requerer pelo plenário a preferência de deliberação das seguintes moções: 105/2019, 107/2019, 118/2019, 120/2019, 146/2019, 150/2019, 152/2019, 153/2019, 156/2019, 157/2019, 158/2019, 163/2019, 164/2019, 168/2019, 169/2019, 173/2019, 174, 182/2019, 187/2019, 188/2019, 199/2019, 200/2019, 2009, 2019, 2004/2019, 2005/2019, 2008/2019, 2010/2019, 2011/2019. Gabinete Parlamentar, 14 de maio de 2019, vereador Adilson Girardi, do SD. Em discussão, requerimento. Não havendo em votação, requerimento. Está aprovado. Antes, porém, de passar para o secretário fazer a leitura das emendas, essa aqui também. Gostaria de registrar a presença do Celso Hermes, esposo da nossa vice-presidente, vereadora Ana Rita, no plenário na tarde de hoje. Diz a vereadora Ana Rita que quando eles casaram eu ainda tinha só 5 anos, né? Isso já faz, então, 44 anos de matrimônio, vão fazer. Seja muito bem-vindo, né? Esposo da vereadora vice-presidente. Agora vai participar aqui da Trabalhando de Manhã. Seja muito bem-vindo. Passo ao vereador Jaime Schroeder que possa fazer a leitura das moções das emendas. Da moção número 210, temos o seguinte teor. A moção parabeniza todos os defensores públicos federais de Joinville, na pessoa do Dr. Tiago Roberto Mioto, defensor público-chefe da unidade de Joinville da Defensoria Pública da União, pelo Dia do Defensor Público, comemorado no dia 19 de maio, enaltecendo o papel fundamental exercido pela classe que possui a nobre missão de promover o acesso à justiça aos necessitados, objetivando a primazia da dignidade da pessoa humana, buscando efetivamente a redução das desigualdades sociais, bem como conscientes de que são imprescindíveis para a afirmação do Estado democrático de direito e a prevalência e efetividade dos direitos humanos. Está lido, senhor presidente. Isso. Nós vamos votando em virtude do tempo, do horário da sessão. Os vereadores também têm compromisso.
Em discussão, a moção 210. Não havendo, em votação. Está aprovada. Próxima, vereador Jânio. A moção 211, com o seguinte teor. Parabeniza todos os defensores públicos de Joinville na pessoa do Dr. Johnny Luiz Gilgen Benedetti, defensor público, coordenador do Núcleo Regional da Defensoria Pública de Santa Catarina, em Joinville, pelo Dia do Defensor Público, comemorado no dia 19 de maio, enaltecendo o papel fundamental exercido pela classe que possui a nobre missão de promover o acesso à justiça aos necessitados, objetivando a primazia da dignidade da pessoa humana, buscando efetivamente a redução das desigualdades sociais, bem como conscientes de que são imprescindíveis para a afirmação do Estado Democrático de Direito e a prevalência e efetividade dos direitos humanos. Está lida a moção número 201, senhor presidente. Em discussão, a moção 211/2019. Vereador Aldir Nunes, por 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores e público presente. Quero dizer, senhores vereadores, que infelizmente Santa Catarina, professor Roque, foi um dos últimos estados da federação a implantar a Defensoria Pública conforme apregoa a nossa Constituição. E a Defensoria Pública, ela tem um papel, vereador James, fundamental, vereadora Ana Rita, na busca do direito à cidadania. E hoje nós percebemos, vereadora Iracema, a importância da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e a Defensoria em todo o Brasil. Aliás, não queriam eles que fosse implantado em Santa Catarina porque o governo não queria, e tanto é verdade, caro Hermes, que ficaram devendo horrores, vinha se arrastando a dívida do Estado, doutora Daniela, Vossa Excelência, que tem a OAB, as dívidas com a OAB de Santa Catarina. Quero dizer aos senhores que a vida do cidadão joinvilense mudou muito com a implantação da Defensoria Pública. Eu tenho a mais elevada estima com os nossos 14 defensores públicos. Em primeiro lugar, todas as vezes que esta casa solicitou a presença da Defensoria Pública aqui, eles se fizeram presente. Isso é importante. O relacionamento de nós, vereadores, com a Defensoria Pública é uma coisa extraordinária. Porque as pessoas, quando eram da OAB, não tinham muito aonde recorrer. E hoje a gente percebe o trabalho belíssimo, passa ali na rua Blumenau, as pessoas estão lá brigando pelos seus direitos, vereador Jordão. E quero dizer, talvez eu seja um dos vereadores que mais tem encaminhado as pessoas para a Defensoria Pública. Quando as pessoas vêm pedir aqui vaga na escola, é Defensoria Pública. Vai lá, é um direito. Inclusive, vamos fazer uma discussão, tivemos um aumento, sempre vamos ter a necessidade de mais vaga na escola. Ah, não tem medicamento nos postos de saúde? É a Defensoria Pública, pois não adianta eu dar uma caixa de remédio, ele vai terminar aquela caixa, ele vai buscar outra onde? Vai para outro vereador pedir? Ah, porque o prefeito decretou que só tinha direito a fraldas
a pessoa necessitada que tivesse até 60 anos. Entramos na Defensoria Pública. Hoje todos têm o direito à fralda. Ora, quando você dá essas fraldas, você diminui o custo e o sofrimento da pessoa e o custo para a sociedade, porque essas pessoas vão parar aonde? No hospital, porque foi contaminado. Quando nós entramos na Defensoria Pública, porque tínhamos os programas da APA, que deveriam ser implantados desde 2014. Nós encaminhamos para a Defensoria Pública. Então, senhores vereadores, a Defensoria Pública, essa defensoria, esses jovens que aí estão, têm dado uma grande contribuição. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, Adilson Girardi, meus parabéns, porque a Defensoria realmente defende aqueles que têm o seu direito atingido ou negado os seus direitos constitucionais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Em discussão, a moção continua. Não havendo em votação, 221/2019, está aprovado. Antes de terminarmos a sessão, então, conforme pedido do vereador Maurício Peixa, convido os colegas vereadores para fazermos um minuto de silêncio em virtude do falecimento da dona Vanilde Ferrari, irmã da nossa vereadora Iracema Bento, que foi sepultado na tarde de ontem, às 16h30. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, o telespectador que nos acompanha pela TV, declara encerrada a presente sessão ordinária e convoca as senhoras vereadoras, os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 21 de maio, terça-feira, 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada. Uma boa noite a todos.